Bom dia a todos, queridos. Graça e paz. Aleluia. Essa é uma manhã maravilhosa, queridos, que o Senhor escolheu para se manifestar no nosso meio, alcançar as nossas vidas, alcançar os nossos corações. Amém? Eu quero falar um pouco com você hoje sobre o mover do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Amém? Nós somos uma igreja, queridos, fervorosa. Nós somos uma igreja da palavra, mas somos uma igreja do Espírito também. Não há como separar a palavra do Espírito. Nós estamos conectados à palavra de Deus e ao mover do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Na quinta-feira, a Mari ministrou aqui na igreja e ela falou um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo e enfatizou um relacionamento com ele, a importância de desenvolvermos um relacionamento com o Espírito Santo. Mari falou isso na quinta-feira. Hoje pela manhã eu quero enfatizar a manifestação do Espírito no nosso meio, o mover do Espírito Santo no meio da igreja, nas nossas vidas, de uma maneira individual, de uma maneira geral também, alcançando a denominação, a igreja por completo. Amém? Glória a Deus por isso. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. Você ama o Senhor? 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Aleluia. Obrigado, Senhor. Primeira carta de Paulo aos irmãos em Corinto, no capítulo 12, no verso 1. Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Então, eu irei ler outros textos e vou comentar, explicando para você alguma coisa também a respeito disso. Queridos, eu quero colocar aqui como fundamento duas verdades. A primeira existe uma obra do Espírito Santo no crente, no homem, quando ele nasce de novo. Essa obra chama-se a regeneração, o novo nascimento. Isso chama-se o Espírito Santo dentro do homem. Quando você entregou sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo te regenerou. Você se tornou filho de Deus, você se tornou a habitação do Senhor, templo e morada do Espírito de Deus. Quantos foram regenerados aqui? Levanta a sua mão. A palavra do Senhor diz que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, o qual nos lavou, nos regenerou. Nós pertencemos ao Senhor. Todavia, queridos, a ação do Espírito Santo na vida do crente não finaliza no novo nascimento. Eu vou repetir. A ação do Espírito Santo na vida do crente não finaliza no novo nascimento. Existe uma obra do Espírito Santo sobre nós. Existe uma obra dentro e existe uma obra sobre. Existe uma ação do Espírito Santo dentro do coração de cada crente, regenerando ele, fazendo uma nova criatura, mas existe um revestimento de poder. Existe o batismo com o Espírito Santo, uma unção que vem sobre. Aleluia. E por que é importante entender essas coisas? Porque quando nós compreendemos essas verdades, queridos, nós iremos fluir nos dons espirituais. Porque para eu poder fluir nos dons espirituais, número 1, eu tenho que ser nascido de novo. Número 2, eu tenho que me envolver com o revestimento de poder, com o batismo, com o Espírito Santo. Amém, queridos? Lá em Atos dos Apóstolos, não precisa você abrir, eu estou colocando fundamentos, mas lá em Evangelho de João, no capítulo 20, lá no verso 21, em diante, após a aparição, abra comigo lá, após a ressurreição de Cristo, ele aparece ali para os discípulos no cenáculo. João capítulo 20, aleluia. O Senhor é bom, queridos. Capítulo 20 do Evangelho de João.
Aleluia. Eu quero ler do verso 22. João capítulo 20, do verso 22, diz a palavra do Senhor. E havendo dito isto, isso aqui está falando sobre após a ressurreição de Jesus, quando ele aparece para os discípulos ali no cenáculo. Ele diz, e havendo dito isto, soprou sobre eles, e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Amém? Recebei o Espírito Santo. Nós, queridos, entendemos que o novo nascimento, a igreja teve início nesse exato momento aqui. Amém? A igreja não nasceu em Atos 2. Atos 2 foi o revestimento de poder sobre os que já eram crentes. Aqui foi o exato momento que nasceu a igreja. Aqui é onde o Espírito Santo foi habitar dentro dos crentes. Existe um teólogo chamado Martin Lloyd Jones, Dr. Lloyd Jones. Ele diz algo interessante no livro dele sobre os dons espirituais e sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele diz assim, alguns teólogos afirmam que a igreja nasceu em Atos capítulo 2. E eles falam que ser batizado com o Espírito Santo ser batizado com o Espírito Santo é ser nascido de novo. E Lloyd Jones trazendo uma explicação de que não é assim, de que pelo contrário, o Espírito Santo dentro é uma coisa e o Espírito Santo sobre é outra coisa. Ele diz assim, aqui em João mostra o exato momento do início da igreja. E ele explica algo que Kenneth Hagin já explicou em seus livros, mas a maneira que Lloyd Jones explicou para mim foi mais profunda do que o que Hagin já tinha dito. Amém, queridos? Lloyd Jones disse assim, João capítulo 20, verso 22, que diz que Jesus soprou o Espírito sobre eles após a ressurreição, é um eco de Gênesis 2:7. E quando você pensa o que tem em Gênesis 2:7, tem o seguinte: havia um corpo do barro, só não tinha vida. E o que o Senhor fez para ele ter vida? Soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Lloyd Jones diz assim, ali os discípulos tinha carne, tinha barro, só não tinha vida dentro. Meu Deus. Então o Senhor sopra, e quando ele sopra, a vida penetra no coração dos discípulos e eles nascem de novo, dando início à igreja do Senhor. Amém, queridos? Então o novo nascimento se dá quando o Espírito Santo vem para dentro do crente, regenera ele e o crente nasce de novo. O revestimento de poder acontece quando a pessoa já é crente, já pertence ao Senhor, e o Espírito Santo vem sobre ele e ele tem evidências. Amém? Ele tem evidências, e uma das evidências que nós falamos é o falar em outras línguas. Eu quero que você entenda que o propósito do revestimento de poder não é falar em línguas. Eu vou explicar. O propósito do revestimento de poder é ser uma testemunha. Agora, a evidência do revestimento de poder é o falar em outras línguas. Amém, queridos? Há uma diferença de evidência e de propósito. Evidência é um sinal do que ocorreu. Propósito é para aquilo que você foi ungido. Amém? Você foi ungido para quê? Para alcançar pessoas. Você foi revestido de poder para alcançar pessoas. Tendo entendido essas verdades, que há uma diferença de novo nascimento e de o Espírito sobre nós, nós precisamos ter em mente ainda, queridos, que na Bíblia nós encontramos pelo menos 3 menções à seguinte expressão: dom do Espírito Santo. Nós temos em Atos capítulo 2, a partir do verso 38, que fala
Pedro respondendo àquelas nações que estavam ali, aqueles povos que tinham presenciado uma ação do Espírito Santo, um revestimento de poder no dia de Pentecostes. Pedro fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga comigo: o dom do Espírito Santo. Então veja, ele não diz os dons do Espírito Santo, ele diz o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é o revestimento de poder. Mas a Bíblia também fala sobre os dons espirituais que nós lemos aqui. Os dons espirituais não podem ser confundidos com o dom do Espírito Santo. É aqui onde está o problema, porque a maioria dos crentes e muitos teólogos também, eles confundem. Eles acham que o fato de você receber o revestimento de poder e falar em outras línguas, eles misturam isso e confundem com os dons espirituais. Aí eles falam o seguinte: se a pessoa ora em línguas, ele deve sempre interpretar, porque a Bíblia fala que quem ora em outras línguas, que a Bíblia fala, queridos, que a oração em línguas no público, trazendo a mensagem para a igreja, deve trazer interpretação para que o povo seja edificado. Aí as pessoas falam, e eu vejo os crentes orando aí em línguas, e eles não estão trazendo interpretação para o povo. É só porque alguém confundiu. É só porque nós estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é o dom do Espírito, amém? O revestimento de poder. E outra coisa são os dons espirituais. Aleluia. Eu vou deixar de uma maneira mais simples. Luciano Subirá, ele diz algo interessante. Ele diz: o falar em outras línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. Quando você nasce de novo e alguém impõe as mãos sobre você e o Espírito vem sobre você e você fala em outras línguas, não há necessidade de interpretação, porque essas línguas do revestimento de poder, ela é para edificação pessoal. Amém, queridos? A Bíblia fala: o que fala em outras línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então a oração em línguas individual é para edificação sua, edificação própria. Já, queridos, os dons espirituais é uma manifestação específica do Espírito Santo no meio da igreja. Aí sim, nessa manifestação vai ter variedade de línguas e vai ter interpretação de línguas. Aí nesse caso, quando o dom está se manifestando, tem que ter interpretação. Aleluia. Se tratando dos dons espirituais, se manifesta quando o Espírito Santo quer. A oração em línguas, ela se manifesta quando eu quero. Você entendeu agora? Se eu disser para você, feche seus olhos e ore em línguas, todos vocês vão orar, independente do Espírito Santo ativar isso ou não, porque ele já concedeu a você no revestimento de poder. Amém? Então hoje eu posso orar em línguas na hora que eu quiser. Eu não preciso sentir o arrepio, eu não preciso correr, eu não preciso sentir nada. Eu posso orar em línguas a qualquer momento. Agora, isso não quer dizer que nesse momento está acontecendo uma manifestação dos dons espirituais, mas é apenas uma linguagem sobrenatural de oração, o falar em outras línguas. Amém? Glória a Deus. Só para a gente fechar essa parte, e existe também, queridos, segundo a palavra do Senhor, existe o dom do Espírito, que é o revestimento de poder, existe os dons espirituais, que são os 9 dons listados aqui em 1 Coríntios capítulo 12, e existe também os dons ministeriais. Dons ministeriais são os ofícios: pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolos. Inclusive, eu quero dizer algo aqui para vocês, que pode ser que alguém venha criticar a gente da palavra da fé, dizendo assim, que não existe mais apóstolos hoje. Tem pessoas por aí que falam que não existe mais apóstolo, que não existe mais profeta, que não existe mais nenhum dos outros dons. Eles falam que só existe pastor. E eu tenho algo a dizer sobre isso. Eu gosto de dizer assim: se eu anulo a ação de um ofício, se eu anulo qualquer dos 5 ofícios, os outros também serão anulados. Por quê? Porque segundo Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, os dons ministeriais têm prazo de validade. Você sabia disso? Vamos ler? Segura aí, Efésios, aleluia, Efésios capítulo 4, olha o prazo de validade dos dons ministeriais: pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolos. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 11.
Diz a Bíblia, Efésios 4:11, e Ele mesmo, falando de Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós temos aqui 5 dons ministeriais. Amém? Amém, queridos? Verso 12, ao propósito, com vistas, isso aqui é o propósito dos 5 dons, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora olha o prazo de validade no verso 13. Até quando os dons ministeriais estarão agindo na igreja? Até quando? Olha aqui o prazo de validade, 13. Leia aí comigo. O que é que diz? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Pergunta: toda a igreja de Cristo está na unidade da fé? Segundo, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Toda a igreja tem pleno conhecimento do Filho de Deus? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso aqui existe? Na plenitude da igreja? Então, se isso não existe, os dons ministeriais ainda devem estar agindo na igreja. Amém? Então deve existir pastor, até que todos estejam na estatura de Cristo. Então, como toda a igreja não está na estatura de Cristo, então continua tendo dons ministeriais. Amém? Agora, nós não estamos dizendo com isso que existem apóstolos, se você não crê na Bíblia. Amém? Se você não crê, não está crendo na Bíblia. Agora, a gente não crê que existem apóstolos na mesma qualificação que existia dos 12. Não há mais apóstolos do Cordeiro. Amém, queridos? Existem 4 fases ou 4 classes de apóstolos que nós aprendemos. Número 1, Jesus, o apóstolo supremo. Número 2, a Bíblia chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era um apóstolo, amém? Um enviado, um mensageiro. Você acha que tem alguém semelhante a Jesus? Você acha que vai ter alguém como Jesus, queridos? Não. Então Jesus é o único na classe dele. Mas também Jesus escolheu 12 apóstolos, são chamados de apóstolos do Cordeiro. Apocalipse fecha dizendo que só teve eles mesmos. Apocalipse fala que o fundamento da cidade santa tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, não tem 13 apóstolos do Cordeiro. Amém? Então nós temos aí uma segunda classe de apóstolos, os do Cordeiro, os apóstolos de Cristo. Nós temos também uma terceira classe de apóstolos, que são os apóstolos de fundação. Como assim apóstolos de fundação? Aqueles que fundaram a igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo não era nem da primeira classe, nem da segunda classe. Paulo era apóstolo de fundação. Por quê? Paulo fundamentou a doutrina da igreja. Amém, queridos? E existe a quarta classe de apóstolos, que é a que eu estou defendendo aqui, que são os apóstolos de hoje em dia, que são verdadeiros mensageiros enviados com o propósito de edificar o corpo de Cristo, iniciando novas obras e treinando pessoas para o corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eles não são líderes dos pastores, eles não estão acima de todos os outros crentes, não, eles estão trabalhando em comunhão com os demais ofícios. Glória a Deus por isso. Volta agora para 1 Coríntios capítulo 12, e aqui nós iremos desenvolver o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Essa manhã, queridos, eu lembro quando eu era da Assembleia de Deus, uma coisa que me chamava bastante atenção, acho que na Batista também tem isso, chama-se a escola dominical. Não é isso? A escola dominical é justamente um momento no domingo pela manhã que os crentes paravam para estudar determinados temas. E glória a Deus por isso, amém, queridos? E eu creio que hoje nós iremos fazer isso, estudar um pouco e também iremos fluir no que o Senhor tem para as nossas vidas. Tendo explicado essas verdades, para que não fique nenhuma confusão na nossa mente, voltemos a 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Aí Paulo diz, a respeito dos dons espirituais. Olha, eu não estou falando dos dons ministeriais, eu não estou falando do falar em outras línguas, do revestimento de poder, eu estou falando dos dons espirituais. Amém? Paulo diz, sobre eles, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa expressão aparece na Bíblia, pelo menos da boca de Paulo, nós encontramos em 2 casos.
essa expressão, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não precisa abrir, mas lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13, falando sobre escatologia, Paulo diz assim: a respeito dos que dormem, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tem um teólogo que ele diz assim, que quando Paulo usa essa expressão, a respeito dos dons espirituais, a respeito dos que dormem, não quero que sejais ignorantes, ele fala, é porque a igreja era ignorante. E aqui, queridos, isso aqui já é um ensinamento para nós. Sabe qual é o ensinamento que nós temos aqui? Inverte o versículo e você vai compreender. Eu quero que vocês sejam conhecedores a respeito dos dons espirituais. Amém? O contrário é, não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Mas se nós invertermos eu quero que vocês sejam conhecedores sobre os dons espirituais. Isso quer dizer, queridos, que era vontade de Paulo, que aquela igreja de Corinto fosse conhecedora dos dons espirituais. Agora, é vontade de Deus, que inspirou Paulo, que nós também, da Igreja Verbo da Vida, daqui de Arco Verde, de todos os lugares, sejamos conhecedores do mover do Espírito, da manifestação do Espírito Santo. Meu Deus! Aleluia! Verso 2: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Uma vez, um comentarista bíblico chamado D. Carson, uma autoridade em Novo Testamento, ele tem um livro sobre a manifestação do Espírito. Comentando esse verso aqui, ele investiu mais de 10 páginas só para falar sobre o verso 2. E ele explicou algo que eu acho interessante e eu acho que vale a pena explicar para vocês também. Quando Paulo diz, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. D. Carson, comentando isso aqui, ele diz algo muito interessante que eu queria que você prestasse atenção. Quando você lê o texto, parece que Paulo mudou de assunto, não parece? Na nossa mente é como se Paulo ele vem falando está falando aqui sobre os dons espirituais, mas ele agora muda, fala de uma coisa que não tem nada a ver. Não, ele não mudou de assunto. E D. Carson comenta algo interessante, ele diz assim, Paulo está usando uma figura de quando o homem era gentio e era conduzido aos ídolos e pelos ídolos. Escuta, Paulo está usando uma figura de quando nós éramos gentios, distantes de Deus, separados de Deus, e nós éramos guiados aos ídolos e conduzidos por eles. Eu vou dar um exemplo para você. Eu nasci na cidade de Gravatá, vocês já sabem disso, e lá em Gravatá existe um sítio próximo chamado Mandacaru. E esse sítio, meus avós nasceram lá, tal, tudo isso, minha mãe e tal. E esse sítio, ele está, acho que a uns 15 quilômetros de Gravatá. E perto de Mandacaru tem uma estátua de Padre Cícero. E todos os anos, os católicos saem de Gravatá e caminham 15 quilômetros até a estátua de Padre Cícero. Isso é ser guiado até o ídolo. Você está entendendo? Só que tem um detalhe. Chegando lá, eles colocam alguns pedidos. E sempre tem alguém com uma novidade, dizendo assim, olha, se você fizer tal coisa, vai dar certo, porque Padre Cícero dizia que dava. Aí aquela pessoa que foi conduzida até o ídolo, agora é guiada pelo ídolo. Entendeu agora? Quando Paulo usa a figura aqui, Paulo está querendo incutir na mente do crente, que assim como vocês eram guiados até o ídolo, e guiados pelo ídolo, sejam guiados até o Espírito e guiados pelo Espírito. Uau!
Eu não vou investir o tempo que D.A. Carson investiu para comentar esse verso, mas eu creio que isso já abre nossa mente muito, amém? Verso 3, aleluia. Por isso, aí Paulo agora diz, por causa do que eu acabei de falar, amém? Esse por isso é por causa disso. Por isso, por causa disso, porque vocês eram guiados aos ídolos e pelos ídolos, ele diz, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito ou no Espírito, ninguém que fala pelo Espírito ou no Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus, ou Jesus é maldição. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E esse é um outro texto de difícil compreensão. As tentativas para explicar esse texto aqui são diversas. Uma bastante conhecida no nosso meio. Uma vez eu ouvi um pregador da fé dizendo assim: toda pessoa que fala o nome Senhor Jesus, só fala se o Espírito Santo estiver nela. Aí você diz assim, legal. Pois é, pois eu tenho casos na Bíblia que demônios falaram Senhor Jesus. E agora? Quem lembra do endemoniado gadareno? Que se prostra diante dele e fala, Senhor, vieste me atormentar antes do tempo? Então, e além disso, nós temos o problema dos falsos mestres, dos lobos, dos falsos profetas, que falam como se fosse pelo Senhor. Eu estou convencido que aqui ele não está falando que é um simples falar Senhor Jesus, mas eu estou convencido que ele está falando num contexto do mover do Espírito. O mover do Espírito vai exaltar Jesus como Senhor. O mover do Espírito nunca vai trazer ou levar maldição ou afirmar que Jesus é maldito. O mover do Espírito vai enfatizar o senhorio de Jesus. Aleluia, aleluia. Você está percebendo que o texto vai se ampliando para nós? Aleluia. Precisaríamos de muito tempo para comentar o capítulo 12 todo, amém? O verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aqui, queridos, nós começaremos a aprender algo fantástico. Diga comigo, o meu Deus é uma trindade de pessoas. Diga, o Pai é Deus. Diga, o Espírito é Deus. Diga, Jesus é Deus. Diga, porém, eu creio em um único Deus. Quem percebe que existe unidade nessa diversidade? Quem percebe que existe diversidade nessa unidade? Sim ou não? Pronto. É isso que Paulo quer incutir na mente dos leitores. O que é que Paulo está querendo dizer? Olha, a diversidade, Naira, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Não é outro Espírito. É um só Espírito que proporciona unidade na igreja, mas a diversidade das manifestações. Você está percebendo isso? Olha aí. Ora, os dons são diversos, diversidade, mas o Espírito é o mesmo. Um único Espírito, diversos dons. Repetindo, um único Espírito, diversos dons. Escuta algo. A aplicação que eu tenho para as nossas vidas é que nenhuma manifestação do Espírito, oh, aleluia, segura aí. Nenhuma manifestação do Espírito deve proporcionar divisão no corpo de Cristo. Porque se é o Espírito Santo, é um. E as manifestações são várias, mas o Senhor é o mesmo. Então preste atenção. Se há uma manifestação do Espírito, tem que existir unidade.
não há uma manifestação para trazer divisão na igreja. Não há manifestação para trazer confusão na igreja. A manifestação do Espírito deve proporcionar unidade. Aleluia. Vamos mais. Meu Deus. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, nos trabalhos, mas o Senhor é o mesmo. Diga comigo, o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Eu só quero que você preste atenção aqui, do verso 4 a 6, nós temos o seguinte entendimento. Preste atenção. No verso 4 a 6, nós temos 3 vezes a palavra diversidade. 3 vezes a palavra diversidade. E nós temos 3 vezes a palavra unidade, ou o Senhor é o mesmo. Em um lado enfatiza diversidade e outro lado enfatiza unidade. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção? No primeiro, no verso 4, fala diversidade de dons. No verso 5, diversidade de serviços. No verso 6, diversidade de realizações. Diga comigo, dons, serviços, realizações. Aleluia. Não importa se você está operando nos dons, se você está operando no serviço, se você está operando nas realizações, contando que o Senhor seja o mesmo. Aleluias. Verso 7. A manifestação ou o mover do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui eu quero, esse verso 7 aqui dá para eu comentar, dava para eu ter comentado o culto todo. Mas olha, a manifestação, primeira coisa que eu quero explicar para você é o que significa a palavra manifestação. A palavra manifestação, ela pode ser traduzida também como ação, aparição. Vamos dizer que por trás dessa cortina aqui ao lado, estivesse um diácono, e ele abrisse a cortina e viesse para cá, ele se manifestou. O que eu quero dizer para você é que o abrir das cortinas do mover do Espírito está disponível essa manhã. Agora, ele está disponível com um propósito, com um fim proveitoso. Escuta, não há manifestação do Espírito em vão. O abrir da cortina do Espírito Santo, do mover do Espírito, tem um propósito, tem uma missão. Aleluia, aleluia. Não há manifestações sem propósito. Repito, não há manifestações sem propósito. Continuando, verso 7. A manifestação, a aparição, a ação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, a segunda coisa, né? Primeiro eu já expliquei a questão da manifestação. A segunda verdade que eu quero dizer sobre esse verso é que os dons espirituais são concessões. Você está percebendo isso? Concessões, olha aí, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Isso quer dizer o quê? Hegel explica algo que eu acho interessante. Ele diz assim: a manifestação do Espírito é Ele quem inicia e é Ele quem finaliza. Hegel diz: o Espírito se manifesta quando e como quer. Amém? Então eu não posso chegar agora e dizer assim, ativando agora o dom da palavra de conhecimento, ativando agora, porque senão eu vou abrir brechas para espíritos familiares. Eu vou querer adivinhar coisas. Eu vou fazer igual aqueles irmãos que profetizam perguntando. Já viu a profecia da pergunta? Não? Vou lhe explicar. O irmão é casado? Não? Deus está trazendo uma, viu? Beleza. A profecia da pergunta. O irmão está trabalhando? Não. Deus vai providenciar. Espere. Está chegando.
Então, queridos, a manifestação do Espírito é uma concessão do Espírito. O Espírito que se manifesta no nosso meio como Ele quer. Agora, nós podemos proporcionar um ambiente de busca que o Espírito Santo terá facilidades para alcançar os corações famintos. Oh, Jesus! Avançando, terceira verdade do verso 7. Essa manifestação que é concedida a cada um, ela tem um propósito específico, visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Uma vez, como eu disse para vocês, eu já congreguei em outras denominações, e congregando em uma denominação uma vez, um irmão se levantou, um vaso, se levantou lá na igreja. Eu estava ministrando a palavra, e ele veio falar algo para mim no meio da ministração. E ele falou algo para mim, depois ele subiu, falou com os pastores, depois ele desceu, foi no grupo dos jovens que tinha lá, e tinha uma jovem usando, como é o nome daquele negócio, as diadema, né? Usando um diadema. Aí ele foi e disse assim: não estou eu gostando desse diadema. Aí tirou o diadema da jovem e sentou. E eu fiquei pensando depois, na hora eu não entendi nada, né? Eu não sabia dessas coisas. Mas eu fiquei pensando depois, qual foi o proveito? Pelo contrário, só trouxe divisão e discussão dentro da igreja. Então escuta, repito o que eu falei: nenhuma manifestação do Espírito vai trazer divisão na igreja, deve trazer unidade. Amém? Aleluia. Então, se você vai se mover no Espírito, deve ter um propósito do Espírito Santo para alcançar os corações. De uma maneira mais prática, você pode perguntar ao Saulo: qual seria a ideia do propósito? Deve consolar, exortar e edificar pessoas. Amém? Se tem uma manifestação, tem que alcançar um propósito, queridos. Não é uma manifestação como você dando murros, socos no ar. Não é uma manifestação sem um alvo. Por exemplo, se houver uma manifestação do Espírito nessa manhã, corações serão alcançados, pessoas serão alcançadas. Eu sempre digo esse testemunho que minha mãe conta, outras pessoas também, que às vezes, não sei se já aconteceu com você, você vem para a igreja, você não contou nada para o pastor não está sabendo de nada. Aí é um domingo à noite, o pastor está ministrando e começa a contar coisas que você tanto falou com o Senhor, como aconteceu na sua casa. Não teve línguas, não teve interpretação, ele simplesmente falando fluiu e falou dessas coisas. Sabe o que é isso? Uma manifestação do Espírito com um fim proveitoso: alcançar os corações. Amém? Tem algo que acontece comigo quando eu estou ministrando cura. Não sei se com o pastor Johnny acontece assim, mas acontece algo comigo quando eu estou ministrando cura. Eu vou ministrar cura, aí às vezes sobe no meu coração o nome de algumas enfermidades e até o local que a enfermidade está agindo. E é interessante que a gente fala aquilo, quando a gente vai ouvir o nosso áudio depois, a gente fala: meu Deus, e se não tivesse a pessoa? Mas tem, porque se o Espírito falou, tem. Amém? Eu lembro que eu estava em um culto, em um culto, e eu ministrando nesse culto, eu disse assim: tem 2 jovens aqui. E para que você não tenha dúvida que Deus está falando com você, o seu nome é Gabriel e o outro nome é Gustavo. E aconteceu algo na família de vocês, que trouxe um dano para vocês, e o Espírito Santo está restaurando a vida de vocês hoje. Venham aqui na frente. Na hora eu não tive dúvida nenhuma, mas depois eu vendo o vídeo, eu disse: meu Deus, se Gustavo não estivesse lá. Os 2 vieram à frente, chorando muito. Eles eram irmãos e os pais tinham se separado recentemente e eles estavam desconsolados, e o Espírito Santo trouxe consolação e restauração para eles. Fim proveitoso. Amém? Então, se tem uma manifestação, tem que existir um fim proveitoso. Reagan diz algo que eu quero fazer uma citação dele. Ele diz assim: eu gosto muito de quando o Espírito Santo se move, me dando os nomes das enfermidades para eu poder orar. Ele diz: porque nesses casos, sempre as pessoas são curadas instantaneamente. Amém? Vamos avançar, verso 8. Porque
A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quem distribui o dom? Vamos lá, queridos. O Espírito Santo, conforme Ele quer, segundo um propósito específico. Então, trazendo em linhas gerais aqui, o que é que nós precisamos pegar essa manhã? Se houver uma manifestação do Espírito, deve existir unidade e manifestações nos dons e unidade no Espírito. Amém? Um só Espírito, mas com diversas manifestações. Para a gente ganhar tempo, eu não terei tempo de explicar cada um dos dons agora, mas eu só estou mostrando para você que existe uma ação, uma manifestação do Espírito. Eu quero que você abra, por favor, lá em Gálatas. O pessoal do louvor pode vir, vocês podem tocar algo aqui, nós iremos ter um tempinho aqui de oração. Aleluia. Gálatas capítulo 3. Aleluia. Verso 5. Gálatas 3, verso 5. Olha o que diz. Aquele, pois, Paulo diz, aquele, pois, Gálatas 3, 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que eu quero enfatizar a você aqui é que existe um mover do Espírito que resulta em milagres entre vós. Você percebeu isso? O mover do Espírito opera milagres no nosso meio. O que é que nessa manhã nós devemos alimentar no nosso coração? Nós devemos alimentar uma expectativa pelo mover do Espírito. D. Carson, ele diz assim: o entendimento dos dons espirituais traz para os pentecostais. Veja, D. Carson diz assim: o entendimento dos dons espirituais traz para os pentecostais unidade, e para os tradicionais diversidade. Pensa nisso. Pensa nisso. Porque muitos grupos pentecostais que começam a se mover no Espírito, começa a existir competição de quem se move mais. A D. Carson fala: a manifestação do Espírito sobre os pentecostais deve trazer unidade. Muitos grupos tradicionais, eles nem acreditam na manifestação do Espírito. Eles querem seguir sempre de uma maneira. A D. Carson fala assim: sobre os tradicionais deve trazer diversidade. Se houver um coração faminto nessa manhã, desejoso pelo mover do Espírito, unidade e diversidade vai fluir no nosso meio. Unidade e diversidade. Você não é igual a mim, mas você serve o mesmo Deus que eu. Você não tem as mesmas ferramentas que eu tenho, mas você serve o mesmo Senhor que eu sirvo. E nesse serviço ao Senhor, Ele se manifestará no nosso meio, trazendo unidade e diversidade. Fecha teus olhos, vamos ficar de pé.